Você posta a foto, fecha o aplicativo e começa a olhar pro teto fingindo que não tá olhando. 3 minutos depois, o coração dá aquela micro taquicardia idiota porque a notificação subiu. A tua alegria de viver inteira de terça-feira agora cabe no númerozinho em negrito que um desconhecido acabou de apertar. Você acorda, o quarto ainda tá naquela penumbra azulada de quem acordou cedo demais, o lençol embolado no pé da cama, e a primeira coisa que a tua mão faz, quase num reflexo neurológico, antes de qualquer bom dia, antes de coçar o olho, é tatear o colchão procurando o retângulo brilhante. Você acha o celular. Desbloqueia com a cara amassada de sono. E abre o aplicativo. Não pra ver a hora, não pra checar o clima, mas pra ver se aquela foto que você postou ontem à noite antes de apagar teve o rendimento esperado. 3 segundinhos olhando pra tela. Se o númerozinho lá em cima tá gordo, se tem coraçãozinho pipocando na barra de notificações, o teu dia começa com um leve hálito de vitória. Você respira fundo e pensa, bom, eu existo. Mas se um número tá empacado, se tá mofando na mesma quantidade de reações desde a meia-noite, um silêncio esquisito aperta o meio do teu peito. Parece que a tua quarta-feira inteira ficou ligeiramente mais feia. O café com leite perde o gosto, a blusa que você escolheu no armário parece meio errada, e o teu valor de mercado como ser humano despencou uns 15% antes mesmo das 7 da manhã. A gente chegou num ponto em que o humor do café da manhã é cotado em bolsa de valores invisível. E o dividendo é a aprovação alheia. É curioso, né? A gente passa a vida inteira tentando fugir da sensação de ser invisível, e aí inventa uma máquina onde a nossa visibilidade depende de um algoritmo que decide se a nossa cara, a nossa piada ou o prato de macarrão que a gente cozinhou merece aparecer para o vizinho ou para aquela colega de faculdade que a gente não vê desde 2015. Repara na cena. Você tá no ônibus, sacudindo no corredor lotado, segurando na barra de metal fria com uma mão e rolando o feite com a outra. Cada polegarzada para cima é um mini jato de dopamina injetado direto na veia da carência. É um legal, você não passou vergonha ao Gé. Só que o problema do jato de dopamina é que ele dura o tempo de um semáforo fechado. Logo depois vem a ressaca. Você olha pro teu reflexo no vidro sujo do ônibus, com olheira, cabelo meio em pé, e pensa, será que eu sou só isso aqui? E o pior, a comparação desleal que a gente faz o tempo todo sem nem perceber. Porque a tua segunda-feira cinzenta, com o boleto que chegou e a pia com a louça acumulada desde domingo, tá competindo diretamente com a viagem para a Europa que o cara postou, editada com filtro de pôr do sol, musiquinha ID e legenda inspiradora sobre aproveitar cada segundo. A tua vida real, com todos os seus defeitos de fabricação, os dias em que você acorda se achando um completo idiota e as horas em que você só quer sumir, perde de lavada para o avatar impecável de qualquer desconhecido na internet. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, num daqueles dias em que ele devia estar com dor de cabeça e implicando com todo mundo em Paris, soltou uma frase que parecia só um pessimismo gratuito, mas que descreve perfeitamente o nosso vício atual: o inferno são os outros. Só que hoje em dia, o inferno não são os outros olhando torto pra gente na rua. O inferno são os outros medindo a nossa existência através de métricas de engajamento. Sartre falava sobre como a gente depende do olhar do outro para saber quem a gente é. Para ele, a nossa consciência só se realiza quando se defronta com o olhar alheio. O problema é que, na época dele, o olhar do outro era o seu vizinho, o seu colega de trabalho, a pessoa sentada na mesa do café. Hoje, o olhar do outro foi industrializado. São milhares de estranhos destilando microdosagens de aprovação ou indiferença na palma da tua mão. E a gente transformou esse balanço de aprovação no termômetro definitivo da nossa autoestima. Pensa nisso na hora do almoço. Você vai a um restaurante legal, pede um prato bonito. Antes de cortar o primeiro pedaço de carne, o que você faz? Levanta o braço num ângulo esquisito, acha a luz ideal, tira 3 fotos, escolhe a melhor, aplica um contraste, pensa numa legenda espirituosa que não pareça muito forçada, mas que claramente é forçada, e posta. E aí, enquanto você come a comida esfriando no prato, o teu cérebro não tá sabendo o gosto da comida. O teu cérebro tá lá na tela, contando os segundos para ver se alguém vai validar o teu momento de lazer. Você tá fisicamente mastigando batata frita, mas mentalmente você tá sentado numa arquibancada imaginária, esperando a nota do júri que passa ali na tela do celular. Se o post bomba, você come sorrindo. Se ninguém liga, você come em silêncio, sentindo um vazio meio patético por ter tentado ser interessante e ter falhado. A gente terceirizou a nossa paz de espírito para um botão de coração. E o pior é que a gente sabe que isso é uma grande bobagem. Todo mundo sabe. Se você sentar com qualquer amigo num bar e puxar esse assunto, todo mundo vai concordar que as redes sociais são uma farsa, que ninguém é tão feliz assim, que o algoritmo manipula nossa atenção. A gente repete esse discurso intelectualizado como quem recita uma bula de remédio.
Mas no minuto seguinte, a gente tá lá de novo, abrindo o aplicativo escondido no banheiro, atualizando a página para ver se ganhou mais 2 seguidores ou se aquela foto do cachorro rendeu mais comentários do que a do último domingo. A gente virou refém voluntário de um medidor de relevância que não mede nada além da nossa própria solidão. Porque quanto mais a gente busca essa validação em massa, mais a gente percebe o vazio que fica quando a tela apaga. É um buraco sem fundo. Porque o like de hoje não garante o like de amanhã. O post que lacrou ontem vira poeira digital hoje à tarde. E aí você é forçado a voltar para a roda do rato, gerando mais conteúdo, mais piada, mais exposição, mais pedaços de si mesmo, só para garantir que amanhã de manhã, quando você abrir o olho na penumbra do quarto, o número na tela ainda esteja lá para te dizer que você importa. E o pior de tudo é que essa dependência silenciosa vai moldando o jeito que a gente olha para o próprio passado. Você percebe isso quando percebe que já não vive mais o momento, você vive a versão daquele momento que vai ficar bonita no feed. A viagem para a praia não é mais sobre o cheiro da maresia ou o barulho da onda, mas sobre qual ângulo vai render mais engajamento. O café na padaria da esquina ganha um filtro específico, uma legenda ensaiada, como se você precisasse convencer o mundo de que a sua terça-feira é interessante. Sabe o que o filósofo sul-coreano Byung-Chul diz sobre essa exposição total? Ele chama isso de a sociedade da transparência, onde tudo precisa virar mercadoria, exibição, espetáculo. Mas a verdade é que a gente não tá vendendo nada para o mercado financeiro. A gente tá vendendo a nossa própria paz de espírito em troca de migalhas de atenção digital. A gente transformou a própria vida numa vitrine, e vitrine foi feita para atrair gente de fora, não para acolher quem mora dentro. E aí a casa fica vazia, fria, enquanto o reflexo na tela brilha intensamente na escuridão do travesseiro. É uma exaustão que não vem do esforço físico, mas dessa obrigação invisível de estar sempre interessante, sempre disponível, sempre gerando algum tipo de afeto em formato de pixel. O filósofo francês Jean Baudrillard já falava sobre os simulacros, sobre como a gente prefere a cópia, a imagem, o simulacro das coisas, porque a realidade crua dá muito trabalho e machuca. A nossa autoestima virou esse simulacro. Um número que sobe e desce na tela, completamente desconectado de quem a gente é quando a tela preta reflete o nosso rosto cansado no espelho. Porque quando você apaga o aplicativo, quando o sinal do celular cai no elevador, o que sobra? Sobra o louco silêncio da sua própria companhia. E para muita gente, esse silêncio virou um barulho insuportável. A gente tem medo do silêncio porque ele não vem com notificação, ele não vem com coraçãozinho piscando, ele só te obriga a encarar as suas próprias questões mal resolvidas, os dias em que você se sentiu pequeno, as escolhas que você não sabe se foram certas. E é muito mais fácil terceirizar essa resposta para um algoritmo do que assumir a responsabilidade de construir um valor próprio que não dependa da aprovação do Zezinho da Silva ou daquela tia distante que você só vê no Natal. A verdade que dói um pouco é que a gente tá mendigando carinho para quem nem sabe o nosso nome completo. A gente entrega a nossa alegria matinal para a forma como o vento bateu na foto ou para o capricho de um algoritmo que decide quem vai ver ou não o que a gente escreve. É uma roleta russa emocional onde a bala é o alcance orgânico. Pensa nisso da próxima vez que você pegar o celular com aquela ansiedade no peito, antes mesmo de pisar no chão ao acordar. A vida real, aquela que acontece enquanto a gente tá ocupado tentando gerar conteúdo para os outros, é meio sem graça às vezes, é bagunçada, tem dias cinzas, tem tédio, tem dor de cabeça e louça na pia. E tá tudo bem. A beleza da existência humana sempre esteve exatamente nessa fragilidade sem filtro, nessa imperfeição que não cabe no quadrado de 1000 por 1000 pixels. Então, de vez em quando, vale a pena deixar o telefone em cima da mesa, virado para baixo, e aceitar o tédio. Deixar a vida acontecer sem testemunhas, sem plateia, sem contador de palmas. No fim das contas, ninguém vai olhar para trás no fim da vida e pensar, poxa, que pena que eu não ganhei mais 200 likes naquela foto de 2024. A gente vai lembrar do gosto do café tomado com calma, da risada boba com alguém que gosta da gente pelo que a gente é de verdade, sem maquiagem digital. É isso. Vai lá viver, fechar a aba, olhar pela janela e lembrar que o mundo de verdade é bem maior do que essa caixinha brilhante que cabe na palma da sua mão. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o like aí.